Olá, sejam muito bem-vindos a este que é o primeiro episódio da nossa série aí de webinars Conselho de Amigo, né, realizado aí pelo Conselho Federal de Relações Públicas e também com parceria agora nessa primeira temporada, vamos dizer assim, de episódios falando da pesquisa LCM, Latin American Communication Monitor, e edição 2022 e 2023. Aqui com os nossos convidados mais que especiais, para a gente falar com propriedade sobre o assunto, onde a gente vai contar um pouquinho sobre o que é a pesquisa, sobre os dados importantes que ela traz, a relevância dela para todos os profissionais, não só de relações públicas, mas de comunicação como um todo. Os nossos convidados aqui especiais hoje, né, que a gente conta, então, são a Andréa Taides, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria, a nossa querida UFSM, e coordenadora do LCM no Brasil. E temos também Carlos Carvalho, consultor e sócio da Carmin Comunicação e Cultura. Muito bem-vindos, meus queridos. Deia, passo a palavra para ti nesse momento ali, para te fazer também a tua breve apresentação. Obrigada, Carlos. Bom, é muito bacana a gente poder iniciar esse conjunto de webinars falando do Latin American Communication Monitor, que é uma pesquisa que vem recebendo o apoio, né, do Conferp desde o início, quando nós começamos lá em 2000, oficialmente em 2013, né? Depois eu conto um pouquinho mais sobre isso. E também com o Carlos Carvalho, hoje, né, consultor, mas a nossa, digamos assim, relação com o Carlos nesse momento é que o Carlos, na época, como diretor executivo da Abracom, ele acompanhou esse início, né? Ele participou dessa evolução. Então, Carlos, muito obrigada. Aliás, eu estou muito feliz, né, porque eu estou rodeada por Carlos hoje, né? Pelo que eu sei do significado da palavra, né, Carlos, se eu não me engano, é homem livre, né? Ou homem do povo. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar nessa manhã. E antes de nós começarmos, Miller, sobre o que que é a pesquisa, o que que traz, eu acho que seria bacana nós ouvirmos o Alejandro Alvarez Nobel, né, que é um dos nossos diretores do estudo, junto com o Juan Carlos Mojeda, e que ele, né, lá da Espanha, em função do horário, não pôde participar, mas ele gravou uma mensagem especial para nós. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Alejandro Álvarez Nobel, soy profesor investigador de la Universidad de Málaga, España, y actualmente codirijo conjuntamente con el doctor Juan Carlos Molleda de la Universidad de Oregon la edición del Latin American Communication Monitor, que es el mayor estudio científico sobre comunicación estratégica y relaciones públicas, referente en nuestra profesión en América Latina y el mundo. Es el capítulo latinoamericano del proyecto denominado Global Communication Monitor, que ha logrado unir ya a más de 60 instituciones académicas y alcanzar más de 80 países y 50.000 profesionales. Quiero agradecer especialmente al Confer esta posibilidad que nos da a través de su programa Consejo Amigo de recuperar los principales aportes que a lo largo de estos 10 años el Latin American Communication Monitor ha brindado a la comunidad científica y profesional de nuestro campo de las relaciones públicas y la comunicación estratégica. En el caso del Brasil es fundamental el apoyo que hemos tenido a lo largo de estos años del propio Confer, de Abracom, de Aberge, de la Facultad Casper Libero y de la Universidad de Ulbra, que desde el 2014 han ido acompañando cada una de estas ediciones. El Latin American Communication Monitor, en su última edición, lo ha constituido una red de 34 universidades, de las más prestigiosas de la región, conjuntamente con universidades de Estados Unidos y de España. Se trata de 10 años de trabajo, de investigación sistematizada, de altos estándares de calidad, con 5 ediciones de sus informes que se editan cada 2 años de manera bienal. En total, más de 37.000 profesionales de la comunicación han recibido la última edición de la encuesta. Este estudio, por sus características y por el alto impacto que tiene para la profesión, ha logrado ya más de 300 referencias académicas y más de 1.600 citas en Google Scholar. Con sus 5 libros informes, ha logrado ya más de 4.500 descargas, incluida la edición en portugués que se hizo conjuntamente con la Asociación Aberge. Son aproximadamente unos 6.500 resultados de búsqueda cuando uno introduce la palabra clave Latin American Communication Monitor. Esto nos ha permitido constituir una de las mayores comunidades científicas y profesionales en torno a nuestra profesión y aportar datos de vanguardia sobre el estado y el desarrollo de nuestra actividad en la región. Y también dar voz propia a nuestras perspectivas, a nuestras formas de trabajar, a nuestras prácticas y a nuestros intereses
comparativamente con el resto del mundo, ya que el Latin American Communication Monitor comparte este proyecto con el capítulo de Asia-Pacífico, de Norteamérica y el pionero promovido por Euprera, conjuntamente con todo el proyecto, el capítulo de Europa. Para nosotros es muy importante que los resultados que se pueden descargar de manera gratuita y accesibles también en la última edición en portugués puedan llegar a la mayor cantidad de profesionales a lo largo y a lo ancho de la región y que también impacten en las aulas, impacten la investigación y permita la toma de decisiones que tanto se le requiere a la comunicación actualmente en el contexto en el que estamos. Nuevamente agradecer y felicitar por el trabajo que Conferp está realizando para divulgar la importancia y la trascendencia que tiene nuestra profesión. Disfruten ustedes de este ciclo de la mano del Latin American Communication Monitor que organiza Euprera para toda Latinoamérica. Perfeito. Então, agora, após as palavras do Alejandro, novamente convido a Déia Taides ali para a gente entrar um pouco agora no embasamento aí de como foi realizada a pesquisa. Déia, palavra contigo. Então, é importante dizer que esse procedimento metodológico que eu estou apresentando, ele diz respeito a todo o estudo desde que nós iniciamos aqui no Brasil, né, a partir lá de 2013. Mas, obviamente, que as temáticas que a gente também vai fazer uma menção, elas fazem referência à edição, essa última, que refere-se ao ano 2022, 2023. Então, o que é o LCM, né? O que é o monitor latino-americano? É importante entender que ele integra um conjunto de monitores que hoje nós denominamos como Global Communication Monitor. Esse estudo ele é dirigido pelo professor Zerfas, da Universidade de Leipzig, na Alemanha, e ele, junto com outros pesquisadores envolvidos com a EUPRERA, que é a Associação Europeia, né, na área de pesquisa e educação em relações públicas, eles tinham um sonho, e esse sonho ele se concretizou no monitor europeu, que realmente ele é o mais antigo, né? Ele já beira quase 15 anos, feito anualmente, e a ideia era realmente deles tentarem identificar como era a rotina, como era o dia a dia, quais eram os desafios, quais as competências que estavam começando a ser mais demandadas para os profissionais europeus e que eles também pudessem comparar. A partir do momento que eles começaram a fazer isso, eles também sentiram a necessidade de levar esse estudo para outros continentes, para que pudesse realmente também sempre pensar nessa ideia de comparação. O monitor, ele visa muito isso, a gente trabalhar, Carlos, com as ideias de benchmarking. O que está acontecendo de legal, de interessante, uma boa prática, por exemplo, no Brasil, e que eu possa talvez adotar na Alemanha, né? Alguma boa prática que está acontecendo na China, mas que de repente é muito bacana que possa estar acontecendo, enfim, na Espanha. Então, o que aconteceu? Através do monitor europeu, eles foram se articulando junto com a EUPRERA, né, que é uma rede de pesquisadores dessa área de diferentes locais, não só da Europa, e eles começaram a formar esses monitores. Então, logo na sequência, a partir de 2013, é que daí nós instalamos realmente o monitor latino-americano junto com o monitor Ásia-Pacífico. E aí, com o passar do tempo, agora por último, a gente conseguiu o monitor norte-americano. Qual é o continente que está faltando? O continente africano. Daí vocês vão dizer assim, mas por que, ideia? Por que nós não temos esse continente ainda? Porque para que o monitor ele possa se instalar no continente, nós precisamos, obviamente, de pesquisadores da área de comunicação estratégica e relações públicas nos continentes, e também uma parceria com as entidades profissionais dessa área. Então, quando eu comentei com vocês, né, que o Carlos, ele hoje ele nos dá o prazer de nos acompanhar nesse primeiro webinar, porque o Carlos, como diretor executivo da Abracom, ele acompanhou o início desse processo aqui no Brasil, do LCM, é porque nós recorremos, né, à Abracom, assim como a BERJ, o sistema Conferp, para que pudessem estar junto nesse processo, e porque não é só simplesmente para divulgar, para que os profissionais preencham, né, o questionário, não é isso. É no sentido realmente de promover as discussões, porque a EUPRERA, ela entende que a academia e as associações precisam estar juntas para poder colaborar realmente com uma qualificação do profissional, que por sua vez será uma qualificação desse mercado, dessa indústria.
Então, uma das grandes temáticas nossas, que é os departamentos de comunicação excelente, é porque nós entendemos que a excelência, ela precisa do quê? De um aprimoramento de competências e que a cada tempo essas competências são novas. E como é que faz? A academia vai estar falando de um jeito e o mercado está falando de outro? Não, então a gente precisa se reunir. Então, esse é o, digamos assim, hoje, o sonho realizado, né? De nós termos, então, um monitor global. Quem é que participa hoje, né? Se tu puderes passar, Carlos, um pouquinho para mim na próxima. Então, assim, quem é a equipe latino-americana? Como eu comentei, né? O Alejandro, que vocês já viram, o doutor Mojeda, a doutora Ángeles Moreno, que foi, junto com o Mojeda, a que iniciou o processo aqui no Brasil, mas depois ela assumiu a presidência da EUPRERA, então ela não pôde estar à frente, né, da coordenação do LCM, porque ela estava, digamos assim, pela EUPRERA, dando atenção para todos os outros monitores. Então, hoje ela integra só a nossa equipe master, né? Junto com a Ana Maria Surias da Colômbia, mais o Marco Herrera, e se vocês veem aí, tem várias entidades que participam, seja como patrocínio, né, financeiro, ou como apoio institucional. E esse patrocínio financeiro, só para que vocês entendam, esse material, essa pesquisa, todos os resultados, eles são divulgados, né, gratuitamente para os profissionais, para quem quiser, e isso, por exemplo, assim, toda a questão da estatística, toda a questão da maquetação, do relatório, ou enfim, tudo que a gente precisa para gerar isso é pago através desses patrocínios, né? E para permitir principalmente que as pessoas possam ter acesso, os profissionais ter acesso de forma ilimitada a ele. Eu acho que na próxima lâmina a gente também tem aí os números, né? Como eu disse, oficialmente o LCM ele começou em 2013. Mas, assim, para quem é mais antiguinho como eu, a gente tem uma referência lá em 2008, né? Em 2008 eu fui chamada pelo Juan Carlos Mojeda para iniciar um processo, na época que nós chamávamos de Latam. E essa pesquisa, ela foi como se fosse um pré-teste. E como é que ela foi organizada? Ora, se é um monitor que pretende fazer comparativos, eles precisam ser iguais, né? O instrumento de coleta de dados precisa ser igual em todos os países. Só que naquele momento, lá em 2008, a EUPRERA, como ela estava meio que na dúvida se ia funcionar ou não ia funcionar, ela permitiu, então, que, enfim, metade das questões fossem realmente iguais ao monitor europeu naquele momento, e as outras questões que nós, como profissionais aqui da área, nós decidíssemos que tipo de questão nós queríamos perguntar para os profissionais. Então, em 2008 e 2009, nós tivemos uma edição que se chamou Latam, que aqui no Brasil, inclusive, os resultados foram publicados lá em 2009 ou 2010, se eu não me engano, na revista Organicom. Então, esse foi, digamos, os primórdios do LCM. Mas aí, isso ficou stand-by na EUPRER. Em 2013, então, ela disse, não, vamos, então, começar os monitores, né, nos continentes latino-americano e Ásia-Pacífico. E aí, só para vocês terem ideia, né, a gente, o ano passado, comemorou 10 anos, então a gente está feliz com essa década, né, imagina um estudo comemorando 10 anos, e a grande felicidade é que ele, por exemplo, pelas associações do Hemisfério Norte, como o Instituto, né, Norte-Americano de Relações Públicas, o PR, ele diz que realmente o nosso estudo é um dos maiores estudos científicos hoje que nós temos, né, sobre comunicação estratégica em relações públicas, em termos de seriedade, de solidez de dados, né, de permanência. Só para vocês terem ideia, esse capítulo latino-americano, nós já conseguimos, envolvendo com o Globo, a gente já tem relação com mais de 60 instituições universitárias de todo o planeta. A gente conseguiu já alcançar mais de 80 países e mais de 50 mil profissionais. Então, realmente, assim, ó, nesses 10 anos, é muito dado que nós temos, né? Só que na América Latina, a gente tem uma rede de 34 universidades, obviamente aqui da América Latina, mais os Estados Unidos, considerando, né, o Juan Carlos Mojeda, na Universidade de Oregon, e na Espanha, que nós vamos ter a Ángeles e o Alejandro. O Alejandro é argentino, trabalhava pela Argentina, né, mas depois dele indo para a Espanha, ele continuou no estudo. Então, nessas 10 edições, a gente está, 10 anos, nós temos 5 edições, por quê? Porque, diferente do europeu, o europeu sempre conseguiu fazer anualmente. Os outros monitores são bianuais, então nós estamos fechando a quinta edição, e só aqui na América Latina a gente conseguiu envolver, especificamente nós aqui, mais de 37 mil profissionais, né, que conseguiram participar dessa última edição, sendo envolvidos, sendo chamados. Aí tem algumas referências para que vocês possam ver, né, de citações, livros, descargas. Claro que isso aqui é uma atualização lá de fevereiro, porque por incrível que pareça, nós estamos agora em junho e nós não conseguimos ainda fazer uma atualização, né, da equipe para ver a quantas anda, mas com certeza em termos de descarga de relatórios já ampliou bastante, porque nós começamos a fazer a divulgação dele mais agora final de dezembro, janeiro, porque também o LCM, em função da pandemia, ele também teve uma alteração, né? Geralmente a gente levava 1 mês e meio, máximo 2 meses para coleta.
acabou que nós tivemos que levar uns 3 meses e meio, né? As pessoas fadigadas, porque a coleta aconteceu lá em final de 2021, então as pessoas cansadas, né? Nós, como profissionais de comunicação, super demandados em adaptar a estrutura comunicacional das nossas organizações. Então é isso aí, né? Mas tem bastante coisa referente. Agora vamos lá, Carlos, vamos mostrar como é que é organizado essa pesquisa. Então, vamos lá. Aqui nessa tela, nós vamos ver, assim, 5 grandes, digamos assim, 5 processos, digamos assim. Então, claro, o primeiro processo diz respeito às pessoas, aos profissionais de comunicação, que a gente chama, né, de microvariáveis ali do ambiente micro. É, justamente, são essas informações de caráter demográfico, sobre a questão educacional, sobre o cargo ocupado, sobre as experiências desses profissionais, que nós conseguimos realmente garantir que a nossa amostra seja uma amostra real de profissionais que atuam no mercado. Alguém vai me perguntar assim, Andréia, mas se vai ter professor também? Sim, vai ter professor da área, né, de comunicação estratégica e relações públicas, se ele também tiver atuação profissional. Por quê? Porque essas perguntas nos ajudam a verificar se ele não tem uma experiência de atuação, né, numa organização, numa área da comunicação, ele pode responder todo o questionário, mas depois, na hora, né, da limpeza, digamos assim, do nosso banco de dados, esse dado ele é retirado da análise final e ele pode servir para nós para outras pesquisas, mas não para o LCM, nem para os outros monitores. O segundo outro grande bloco, obviamente, é querer saber em quais organizações os nossos profissionais estão atuando, né? Então, ali o ambiente macro. Então, assim, qual é o tipo de organização, em quais países eles estão. Nós sempre, desde o primeiro, nós sempre também gostamos muito de saber qual é, digamos assim, o papel das mulheres na força de trabalho da comunicação. Então, em todas as edições, sempre a gente consegue fazer um cruzamento para identificar como é a percepção da profissional e do profissional, né? E às vezes a gente consegue encontrar algumas coisas, alguns dados interessantes. E claro, também nessa questão da estrutura é muito importante que a gente conheça como é que está o alinhamento, digamos assim, né, do cargo mais alto da comunicação em relação à sua organização, né, a parte estratégica da sua organização. Ok, eu sabendo isso, eu vou direto, então, assim, a perguntar para os profissionais alguns temas que nós consideramos que são relevantes para aquele período, mas que nós consideramos relevantes não porque sai assim aleatoriamente da nossa cabeça, é porque a gente já também acompanha outras pesquisas importantes, né, pelo país afora, pelo mundo, né, porque como nós somos uma rede, imagina, então é muita gente colaborando nesse processo, né, uma rede de pesquisadores. E porque também a gente acompanha, claro, todas as publicações de impacto, de alto impacto, no sentido de ver o que está precisando, o que está faltando. A partir disso, como eu disse, nós somos uma rede, então cada processo dessa rede vai subindo as informações até chegar naquela rede ali que reúne o Global Communication, né, um representante de cada monitor, e a gente define as temáticas. A partir do momento que nós definimos as temáticas, aí a gente vai para um outro bloco ali, que é a situação. Tentar entender como esses profissionais eles estão atuando nesse bloco de temáticas. Obviamente que depois a gente também tem o aspecto da percepção, a gente quer saber o que ele acha, o que ele sente, o que ele percebe em relação ao impacto dessas temáticas no seu dia a dia profissional, certo? Então, para vocês verem ali rapidamente, como esse ano a gente viu, enfim, questões sobre liderança empática, né? Essa foi uma temática que nós abordamos. Então, a gente também quer saber qual é a percepção dele, se ele não só saber como estava acontecendo na organização dele, mas percebendo se ele acha que esse tema ele vai avançar e vai avançar para que ponto dentro do seu país. Então, isso é bacana. Essas perguntas cruzadas, elas nos ajudam a definir o que nós chamamos de departamento excelente de comunicação, que é uma proposição teórica dos pesquisadores da EUPRED, especialmente o Zerfas, o Ralph Tank, o McNara, a própria professora Ángeles, né, que eles dizem o seguinte: nós podemos considerar um departamento ou uma agência de comunicação excelente se ela consegue, digamos assim, equilibrar ali dois níveis, né, influência e desempenho. Isto é, queremos saber qual é o nível de influência, né? Se tem equilíbrio entre a influência assessora e executiva, ou se nós só vamos ter uma influência executiva, por exemplo, né? O cara só executa o que manda fazer. Aí a gente já tem ali um desnível ali. O desempenho medido pelo êxito, né, que esse departamento tem nas suas ações, naquilo que ele planeja, mas também a qualidade e capacidade, isto é, em relação a outros departamentos do mesmo segmento onde ele atua. Como ele está posicionado? Ele é um departamento ou ele é uma agência que está melhor
que os mesmos departamentos e agências no mesmo setor, ou ele está intermediário. Então, a partir disso que a gente consegue ter digamos assim, uma qualificação, um percentual para saber sobre qual é o nível de departamentos excelentes que nós temos num país, né? E por que isso? Porque depois a gente tem que trabalhar novamente em conjunto com as associações profissionais e as universidades, no sentido de qualificar esse profissional naqueles pontos, naqueles aspectos que a gente percebe que ainda não estão bem desenvolvidos. Bom, isso aí é o modelo que vale, então, pessoal, em todos os LCMs. O que nós conseguimos, então, para essa edição 2022 e 2023, Carlos? Quem é o nosso profissional, né? Quem foi que respondeu, né? Qual é a característica dele? Se tu puderes passar aí um pouquinho. Quem são as pessoas? Então, olha só, a amostra, ela finalizou, depois dessa limpeza que eu comentei para vocês, em 1.134 pessoas, profissionais realmente atuantes em departamentos e agências de 20 países. Obviamente que nós tivemos mais de 2.000, quase 3.000 acessos à nossa plataforma de respostas, mas como eu disse para vocês, muita gente, né, não tinha o perfil. E assim como às vezes nós, por exemplo, aqui no Brasil, às vezes a gente está cansado de responder pesquisa, é bem interessante que tem gente que não é nada a ver com a área de comunicação e que gosta de responder e responde até o final. Então a gente vai lá e vai tirando essas pessoas. Então tá aí, claro que também dos países que foram significativos, né? A América do Sul é que tem um impacto maior, como vocês podem ver ali, né? Essa amostra ela está concentrada realmente na América do Sul, ali com 75%. Muito bem. Quem são esses 1.134 profissionais, né? Qual é a característica aí, Carlos, que eles têm? Vamos para a próxima. Então, desde o início, já vou dizer, né, desde a primeira edição, realmente a comunicação estratégica, as relações públicas são femininas, né? São mulheres que predominam, então, e o que é bacana também, né? Elas predominam, inclusive nos cargos de gestão, como a gente pode ver aí, né? Então, a gente faz um cruzamento ali e a gente consegue ver que elas estão predominando. E também é bem interessante que é, algo que a gente vai dizer assim, mas a pesquisa de vocês ela tem um viés porque ela só pega membro de equipe, por exemplo. Não. Se vocês perceberem, a gente tem praticamente um terço dos respondentes que são ou o CEO da agência, ou são o gestor máximo do seu departamento de comunicação, nós vamos ter mais ou menos um terço que está numa liderança intermediária na sua agência ou no seu departamento, e temos mais ou menos um terço, né, que é só integrante da equipe. Então, a gente consegue também ter esses olhares, porque quando a gente pergunta, né, como é que é o seu líder? O seu líder é empático? Se eu sou líder, eu vou dizer que eu sou, né? Mas o que acontece? O meu membro de equipe é que vai dizer quem eu sou. Então, a gente consegue, digamos assim, equilibrar essas questões na hora do cruzamento. É muito bacana também ver que a nossa amostra, ela é uma amostra também altamente qualificada, né, em termos acadêmicos. Vocês podem ver ali, né, quase 60% tem pós-graduação em estrito sensu. 55% de mestrado, claro, o doutorado ainda 1,8, né, mas é que os mestrados a gente também tem que entender que a gente começa a ter muitos mestrados profissionais, que são muito interessantes, né, e o doutorado não, o doutorado é realmente teórico, mas é legal ali que a gente tenha. E nos chamou a atenção, pessoal, que essa edição, eu não sei se o Carlos Carvalho vai lembrar, mas a gente sempre manteve assim sem diploma, né? Sem qualquer diploma acadêmico. A gente sempre manteve nas outras edições aqui na América Latina, tipo 1,8, 2,2, etc. E nessa edição, Carvalho, foi para 7,3. Aumentou muito. E a gente, claro, a gente agora, né, para alguns outros pesquisadores que estão vendo assim, o que será que aconteceu, né? Que aumentou o número de profissionais atuando dentro das organizações sem qualquer diploma acadêmico, sem qualquer. Bom, talvez a pandemia, né? As empresas que nunca se preocuparam com comunicação tiveram que se preocupar, e aí aquela questão, né? Não tem tu, vai tu mesmo, como a gente diz aqui no Sul, Carvalho. A gente usa muito essa expressão, né? É bem bacana, assim, que a gente viu que tem um percentual que participa, assim, ó, 41% participa de associações, né? Então, isso é legal. Volto a dizer, né? O estudo é um estudo para trabalhar de forma colaborativa. E se nós não estivermos envolvidos com associações, que colaboração é essa, né? As associações representam o espírito colaborativo. E eu acho que isso que a gente precisa prestar atenção e também começar a incentivar entre os profissionais. Vamos lá, Carlos, vamos mais adiante. Muito bem. Outro fato também que é muito importante, que talvez o Carvalho se lembre ali, é que no começo nós tínhamos, nas outras edições, a gente sempre teve, obviamente, um predomínio de organizações privadas, né? Mas privada com cotação na bolsa, né? Sem cotação na bolsa, mas privadas, e depois as organizações estatais. O que aconteceu essa edição? Eu não sei se foi em motivo da nossa temática, que eu vou já falar para vocês, né?
Mas essa edição, nós tivemos 52% dos nossos participantes são de consultorias ou agências, né? Ou foi pelo tema, porque a gente quis abordar, quis saber, né, em termos de qualificação das consultorias existentes na América Latina, ou porque também, com a pandemia, né, Carlos, nós tivemos aí uma mudança das pessoas que eram, né, pessoa física vinculada a uma organização e passaram realmente a PJ, né, e, portanto, elas entraram nessa questão. Porque lembrem que a forma como nós divulgamos a pesquisa é através das entidades, mas nós também temos o nosso mailing próprio. Então, por exemplo, assim, se eu respondi uma vez, eu vou ser convidada sempre para responder. Então, olha só, aí a gente pode perceber essa alteração, né, das pessoas. A nossa amostra é uma amostra que a gente considera muito qualificada também em termos de experiência profissional, né? Olha só, mais de 62% tem mais de 10 anos, né? Entre 6 e 10 anos aí, né? Quase 80%, né? Mais de 6 anos, então, acompanharam as evoluções nessa última década desse mercado. Então, é muito bacana, né? E sobre alinhamento da função que há a ver com o departamento excelente, né? O que nós detectamos? Nós aumentamos um pouquinho em termos de América Latina, né? Nós passamos aí, lá na primeira edição, que nós estávamos entre 14% e 15% de percentual de departamentos considerados excelentes, nessa edição nós aumentamos para 21,9%, 4,22%, né? Aí vocês vão me dizer assim, bah, Déia, mas só 22% é fortemente alinhado, né? Que ruim. É coisa de Brasil, é coisa de América Latina. Eu vou dizer para vocês que não, isso é uma questão mundial, porque o monitor europeu, o monitor norte-americano, o monitor Ásia-Pacífico, eles não estão tão acima de nós, né? Eles estão ali 15% a mais, ou seja, ninguém está ali em 80%, 70%, 80% excelente. Isso, eu que sou uma pessoa otimista, eu acho isso ótimo, porque é sinal que a gente tem muita coisa ainda para fazer, né, pessoal? Que nós temos aí bastante digamos assim, oportunidades para tornar a nossa área uma área relevante, uma área importante. E eu acho que mais uma, Carlos, que eu acho que já deve estar. Enfim, quais são as principais descobertas, então, desta edição que nós vamos ter os webinários, né? Nós vamos ter aí aquelas questões que são sempre fixas, as temáticas que são sempre fixas do LCM. Quais são fixas? Excelência em comunicação, quais são os temas e os canais estratégicos, né, que os profissionais consideram naquele período. E, claro, a gente também faz uma evolução dos salários. E esqueci de dizer, esse é uma tristeza, né, pessoal? Porque mesmo que nós estejamos com uma qualificação, por exemplo, acadêmica muito boa dos nossos profissionais, é um profissional aqui latino-americano que está sempre buscando se atualizar, que está aí buscando informação, o salário realmente não teve aumento, né? Mesmo que a gente faça aí todo um cálculo sobre dólares, sobre projeções econômicas, o salário ele não evoluiu. Isso aí é uma demanda que a gente precisa resolver. Quais são os temáticas, então, dessa edição, que são as novas temáticas e elas mudam a cada edição? Nós quisemos saber, então, sobre liderança empática, sobre a questão da digitalização, a Contec, que nós sempre abordamos algum tema sobre isso, né, porque é o nosso dia a dia. A gente também quer saber muito sobre as questões de diversidade, equidade e inclusão, porque é uma temática que está cada vez mais, enfim, nos demandando, né, está gritando alto para que a gente pense sobre isso. E, claro, como eu disse para vocês, nós queríamos também entender como estava essa questão da consultoria, né, seja por realmente uma consultoria, um consultor ou uma agência devidamente constituída. Então, essas foram as temáticas principais. E aí, para a gente poder finalizar aí, é só para dar um spoiler daquilo que virá nos próximos webinários, que daí vão ser explicados realmente pouco a pouco e com outros profissionais. O que a gente viu em termos de tendência que estaria sendo muito discutido enfim, preocupação dos profissionais nesse 2024, né? Que sim, que nós precisamos realmente desenvolver ações de diversidade, equidade e inclusão para poder fortalecer a confiança dos stakeholders. Se as organizações não pensarem sobre isso, né, isso significa que elas vão quebrar o nível de confiança que elas talvez tenham com seus públicos, né, de interesse. Sim, a liderança empática, ela aumenta o engajamento, mas ela não aumenta só o engajamento, mas ela melhora a saúde mental. E a gente precisa muito disso, né, amigos? A gente está vivendo um momento, puxa vida, né? Tantas coisas acontecendo nesse mundo. Nós passamos 2 anos trancados dentro de casa com uma pandemia, nós agora no Rio Grande do Sul, com uma calamidade climática. Gente, a gente está
Cara, todo dia a gente está com uma situação que né, faz os nossos nervos aflorarem. Então, puxa vida, né? Melhorar a saúde ambiental, trabalhar num lugar que nos dê esse acolhimento, esse conforto. Obviamente, daí isso vai fazer com que diminua a rotatividade, que é um grande problema das organizações, né? Enfim, uma preocupação nossa, digitalização, a Contec, né? Ela, ok, ela vai ter, todo mundo tem consciência que ela vai ter um impacto transformador na nossa profissão, na forma como nós trabalhamos, né? Só que, assim, já vou dizer, não é um tema que realmente está sendo bem acompanhado, bem discutido e bem compreendido e aplicado no nosso mercado, em termos de América Latina e mesmo no Brasil, viu, gente? Então, o que que acontece? As pessoas entendem que essa Contec vai trazer muito mais benefícios, né, que vale muito mais em relação a possíveis desvantagens ou riscos, mas infelizmente nós ainda estamos aí como enfim, é o nosso tendão de Aquiles nesse momento, certo? E sobre a questão das consultorias, que foi o nosso interesse dessa edição, elas realmente passaram, né, a atender metade das atividades hoje das organizações, principalmente aquelas temáticas mais importantes, né? Isso faz com que também se reforce dentro das organizações o papel de uma função consultiva dos profissionais para apoio de decisões, né? E dentro dessa questão de função consultiva, de um olhar estratégico, é muito importante que cada vez mais os profissionais se deem conta que nós precisamos estar muito bem conectados, ou seja, as nossas estratégias de comunicação com as estratégias da organização. Infelizmente, a sustentabilidade ainda não entrou nos top 5, né, de prioridades de gestão da comunicação, né, e nós aqui, que digamos aqui no Sul, né, Miller, com essa calamidade que a gente está vivendo, posso partir para o 9 ali, e, como eu disse para vocês também, né, o nosso mercado é feminino, as mulheres estão em cargo de gestão, mas infelizmente a gente confirma os outros estudos mundiais que dizem que continua existindo disparidade salarial entre homens e mulheres. Isso é um desafio que nós ainda precisamos nos debruçar. E, por último, né, que realmente toda essa pesquisa durante todos esses anos e mais essa edição, ela nos confirma que realmente os profissionais, os departamentos e as próprias organizações que entendem, né, da necessidade da comunicação, eles estão buscando excelência, né, excelência. Então, isso é muito bacana. E, enfim, e agora nos próximos webinários, para cada uma dessas temáticas, a gente vai ter alguém do Latin American Communication para conversar e também os profissionais aí que atuam nesse segmento para poder trazer as suas impressões. Muito obrigada, Carlos, Miller. E agora né? Vamos ver o que que o meu parceiro aí de uma trajetória, o Carvalho, aí tem para dizer aí sobre o que que ele acha, né? Passado 10 anos, né? O que que ele pensa sobre essa trajetória que ele ajudou a construir. Bom, gente, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite para participar desse lançamento da série de webinários. É uma honra estar vinculado à história do LCM no Brasil. E quando o André me procurou a Abracom há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, para que a gente pudesse dar o apoio institucional à realização da pesquisa, eu lembro de ter comentado com ela, olha, vai ser uma tarefa difícil, porque o mercado de comunicação, por incrível que pareça, nós vivemos de dados, vivemos de informações, mas o profissional de comunicação em si tem uma dificuldade enorme de responder pesquisas. Eu até arrisco que uma certa má vontade. Na Abracom sempre foi muito difícil conseguir realizar pesquisas com os associados, um misto de várias coisas, quem conhece a Abracom reúne as agências de informação corporativa, e ali em 2013 pesquisas que a gente fazia eram mais do ponto de vista de negócios, faturamento, tudo mais, havia uma desconfiança muito grande do que a gente ia fazer com esses dados. Quando eu vi a metodologia e a seriedade e a rede de pesquisadores que o LCM reúne, já reunia naquele momento, não tive nenhuma dúvida de que a Abracom não só deveria dar apoio, mas como esse levantamento, esse estudo se perpetuando, se alongando no tempo, nos daria uma série histórica, que acho que essa é a questão importante. Né? Havia pesquisas, a própria Aberge já fazia algumas pesquisas, mas a gente tinha muita descontinuidade nos dados, mesmo na área de acadêmica, havia pouca massa crítica, né, e massa de dados a respeito da atividade de comunicação no Brasil. Né? Então, a gente viu com muita alegria isso, o advento do LCM, e também
foi bastante positiva e influenciou bastante na decisão da diretoria naquela época de apoiar a pesquisa, o fato de que outras entidades, o próprio Conferp e a Aberge, enfim, também entraram nesse apoio. Então, nós sentimos uma solidez muito grande nessa pesquisa e hoje, 10 anos depois, a gente tem, então, esses resultados já, como eu disse, transformados em uma série histórica que permite a comparação desses dados entre os anos e a evolução. Acho que é uma coisa que eu quero destacar. A Déia falou da metodologia e do fato de que tem um conjunto de perguntas que são fixas para permitir a comparação, mas também existe a cada edição uma linha temática específica, como esse ano é a questão das consultorias, né? E se a gente pegar essa série histórica, a gente vai observar o quê? A evolução do mercado ao longo desses 10 anos. Das temáticas, das preocupações, das questões estratégicas para o mercado de comunicação, de relações públicas. Então, nós fazer um recuo no tempo, e lá em 2013, diversidade e inclusão não entrava como um tema importante, né? A questão tecnológica já era importante, mas ela ganhou outras nuances, e eu até vou falar ainda sobre isso, sobre os desafios para as próximas edições. Mas se nós olharmos essa fotografia que o LCM fez do mercado nessas 5 edições, nós vamos perceber como o mercado tem evoluído no aspecto das preocupações com valores estratégicos, com o papel dos profissionais junto às organizações, junto aos clientes, às organizações que eles representam, essa questão da relevância do profissional como consultor, como um consultor estratégico, que, embora, como foi dito pela Déia, ainda parece pouco o nível de excelência, 21% e tudo mais, mas é muito significativo, porque lá em 2013 não tinha esse mesmo peso na questão estratégica. É uma luta diária dos profissionais de relações públicas, acho que no mundo, mas especialmente na América Latina, é a conquista dessa relevância, é a conquista do papel de quem vai dizer aos gestores quais os caminhos estratégicos que a comunicação pode apontar para que as organizações públicas ou privadas tenham melhores resultados nos seus mercados de atuação. Então, eu destaco muito essa evolução. Se a gente olhar para o monitor, a gente vai ver também que a questão de salários, especialmente de gênero, também não era uma preocupação, embora o nosso mercado já tenha sempre sido marcado, e é algo para se destacar, por uma forte presença das mulheres na composição das equipes e também na alta gestão. Se a gente olhar para o universo da Aracon, por exemplo, né, que representa as agências, nós temos mais ou menos 60% das agências são dirigidas por mulheres, né? E muitas delas foram criadas por mulheres que são empreendedoras. Mas, efetivamente, quando faz a ação e a pesquisa que a Aracon faz de alguns anos, revela também essa disparidade salarial ainda entre homens e mulheres, e mesmo na alta gestão, mesmo que quando a mulher ela é a empreendedora, normalmente a agência dela recebe FIIs menores do que aquelas agências que são comandadas por homens. Esse é um ponto sensível do mercado, mas que acho que passa também por um momento de maior sensibilização. Como eu disse anteriormente, lá em 2013 isso nem era, as questões de diversidade, equidade e inclusão estavam à margem, e hoje elas estão se tornando não só mais importantes, como mandatórias. Tá? As concorrências de muitas empresas, muitas organizações, quando vão contratar uma agência, hoje exigem que a agência, ou pelo menos pontuam, dão preferência a agências que possuam, que tenham programas de diversidade e inclusão, que tenham programas de proteção de dados, que é um tema que não apareceu muito, mas que é um dos desafios também ligados ao futuro, e que tenham também questões não só raciais, de gênero, ou LGBTQIA+, mas também as questões socioeconômicas, né? A gente costuma dizer no mercado que na seleção do currículo você precisa tirar o CEP da primeira barreira, né? Porque muitas vezes, e isso era muito comum, ainda é muito comum no mercado, mora longe. Vou ter um funcionário que mora longe, ou uma funcionária que mora longe. Essa é uma barreira socioeconômica, essa é uma barreira também, muitas vezes, racial. Então, o mercado está evoluindo nesse sentido e a pesquisa revela isso.
Quanto ao aumento, queria fazer um comentário, daí deixou a bola levantada para eu cortar, sobre o aumento do número de profissionais sem a formação universitária. Isso foi reverificado também na pesquisa de cargos e salários, e eu tenho uma hipótese. Existe hoje uma busca por criatividade, por profissionais criativos, não importa de onde eles venham, né? E as agências começaram a contratar pessoas do mundo do hip-hop, grafiteiros, enfim, profissionais que não necessariamente passaram por uma formação acadêmica, mas que têm uma trajetória vinculada à criatividade, à economia criativa, à ideia de utilizar arte ou, enfim, arte e comunicação visual e tudo mais aplicada à comunicação. Então, eu acho que esse aumento, que não foi pouco, né, ele pode ser explicado por uma busca de maior também diversidade nas equipes. Então, uma das barreiras é o diploma universitário. Nem todos os jovens conseguem chegar nessa fase, né? Não me lembro aí os dados do IBGE, mas é uma parcela ainda minoritária da população tem o ensino universitário. Então, acho que é uma nossa atividade que sempre foi marcada por quase 100% de profissionais com, no mínimo, o diploma de graduação. Ela passa por uma transformação que tem a ver com essa busca de profissionais criativos, não importa onde eles estejam, e também uma abertura aos profissionais que não importa se tenham ou não uma formação acadêmica, eles possam contribuir com a formação de uma equipe mais diversa, mais inclusiva. Acho que são fenômenos que se somam. Então, e para finalizar, acho que o que eu consegui enxergar e também nesses dados são pontos para o futuro, né? Deia comentou que a questão do ESG, por exemplo, da sustentabilidade, ela aparece com pouca relevância, mas eu diria que tem a ver com a fotografia, né? Os dados foram coletados em 2021. Eu acho que o ano de 2023 e agora, né, a catástrofe climática do Rio Grande do Sul, uma série de questões ligadas às mudanças climáticas que estão tomando conta da pauta, da agenda nacional, e não só do Brasil, das agendas de vários países. Eu acho que tende a ter no próximo ciclo do LCM um peso muito forte para a questão da sustentabilidade e do ESG como um todo, porque ele entrou definitivamente na pauta. E, além de tudo, no próximo ciclo, nós vamos estar extremamente contaminados no bom sentido pela discussão climática, em função de o Brasil sediar, no ano de 2025, a COP30, na cidade de Belém. Então, são temas que virão já vistos de outra forma. O mercado de 2021 para cá voltou suas atenções para a questão do ESG, né? E para as questões problemáticas ligadas a isso, greenwashing, enfim, práticas não basicamente só de marketing, sem uma profundidade e tudo mais. Então, sinto que entre as tendências que nós teremos para o próximo ciclo, o ESG, especialmente a questão de sustentabilidade e as questões ligadas à compensação de carbono, tem vários temas que estão na ordem do dia e as agências estão se movimentando, as consultorias estão se movimentando, porque as empresas estão demandando. A edição recente do anuário, recém-lançada do anuário brasileiro da comunicação corporativa, toca muito nesse ponto e mostra como empresas e agências voltaram as suas atenções para esse tema. A questão da tecnologia, obviamente, também entre 2021 e 2023, ela vai ganhar mais contornos ainda na discussão que está na ordem do dia e no pensamento de todos os profissionais, que é o impacto da inteligência artificial na atividade da comunicação. Esse é um tema que, ali para o final de 2021, se falava um pouco, mas ele se tornou palpável com o lançamento das várias ferramentas de inteligência artificial nesses últimos meses, um ano e meio, 2 anos. Os profissionais têm preocupações e desafios em relação a isso, e acho que é um tema que virá com força. E a outra questão, que tem a ver um pouco com a inteligência artificial, mas ela é mais complexa, é a questão ligada ao papel da comunicação na promoção de diálogo na sociedade, para, entre outras coisas, combater fake news e combater o ambiente de polarização política que contaminou várias sociedades, a brasileira, inclusive, nos últimos anos. Essa também acho que é
uma temática que surgirá com força nas próximas edições. Então, eu concluo a minha conversa aqui com vocês, agradecendo de novo o convite do Conferp e da professora Andréa, dizendo que nós temos um excelente material, e eu recomendo muito aos profissionais que estão nos assistindo que se debrucem, não só sobre a edição atual, mas façam essa análise comparativa, né, de 2003 para cá, de como o nosso mercado tem evoluído, de como essa fotografia dessa evolução está nos dados extremamente consistentes, e para ligar lá ao começo da conversa, e mais disseminados entre os profissionais. Na primeira edição, eu lembro da dificuldade que era de fazer com que os profissionais respondessem à pesquisa e tudo mais. Aos poucos, já há um grupo de profissionais que quer responder à pesquisa, essa base vai aumentando também, e vai tirando um pouco daquele lá de 2013, de um certo desalento com fazer pesquisas na área de comunicação. Eu acho que o LCM também ajudou muito a disseminar a ideia da importância de saber o que a nossa atividade como ela, o que pensam os profissionais, o que pensam as agências e os departamentos de comunicação, e mais do que isso, como eles se posicionam no mercado do ponto de vista da excelência e do valor estratégico do trabalho do profissional de comunicação. Então, é isso. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Déia, aí também pelos esclarecimentos. Achei fantástico, assim, para mim também. Por isso que eu acho que é bacana os resultados da pesquisa, né, que a gente se propôs aqui a trazer, assim, para um campo teórico e prático, né, tentar aliar essas duas pontas ali, porque nos causa bastante reflexão, né, e fora os conceitos todos, não vou pegar todos os conceitos ali que vocês já disseram e falaram muito bem sobre eles, mas dois que me pegaram, assim, para refletir mais foi realmente o sem diploma ali, a questão das consultorias e das agências. E aí eu vou sair um pouco do âmbito Confep e vou me colocar no lugar do Carlos hoje, que é coordenador de marketing dentro de uma indústria. E a dificuldade que eu tenho, às vezes, de recrutar, de selecionar pessoal. Primeiro porque a gente coloca uma vaga pedindo determinadas habilidades e eu não sei se o profissional, às vezes, não se sente com aquela habilidade, sabe? Ou se ele não tem aquele ímpeto de proatividade de querer se candidatar àquela vaga. E eu recebo, sinceramente, de pessoas formadas na área jurídica, eu recebo currículo de pessoas ligadas a outras áreas de história, licenciaturas, que não são exatamente da comunicação, né? E assim, eu recebo, sinceramente, pouquíssimo, tá? E aí eu não sei se é uma coisa regionalizada nem nada, eu tô falando realidade Serra Gaúcha, né? Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Embora nós tenhamos aqui muitos profissionais formados mesmo na área de comunicação. E aí, quando eu vou em busca de tentar entender um pouquinho da razão de eu não receber currículos desses profissionais, é porque os bons profissionais hoje já estão contratados, os bons mesmo. É difícil um bom profissional não estar contratado, né? E esses bons, eles só vão trocar se eles tiverem um ambiente muito melhor do que aqueles que eles estão, de fato. Então, acho que isso, estou tentando fazer até um link com isso tudo que vocês estão comentando, porque para uma empresa conseguir um bom talento, ou ela também tem que ser muito boa para aquele talento, não é mais a empresa, a minha empresa tem uma marca melhor do mercado, então todo mundo vai desejar minha marca, vai querer entrar aqui. Já não é mais essa realidade. Eu já estou percebendo isso na prática, né? Não basta dizer que tem que ser de essência mesmo, né? A empresa, a organização, ela tem que trabalhar com as coisas, tem que proporcionar um ambiente extremamente agradável para o funcionário. E outra questão, assim, aí trazendo talvez um pouquinho pela questão pandêmica, que eu acho que ela acelerou demais, é realmente o home office, né? Então, muito profissional foi para o home office, conseguiu trabalho, conseguiu job, né, por conta própria, alguns foram dispensados das empresas, tiveram que se reinventar de fato, e nesse momento eles se acostumaram com esse formato também de trabalho. Que eu vou dizer para vocês, para mim é uma maravilha se eu puder trabalhar também de casa, no meu conforto, poder dedicar um tempo, né, dar aquela esparecida que dentro da empresa tu tenta dar uma desligada, mas tu não consegue desligar 100%, tu tá dentro do ambiente corporativo. E na nossa casa, pô, acabei uma tarefa aqui, vou dar uma desligada, vou tomar um cafezinho, vou cuidar de alguma coisa da minha filha, eu vou tentar resolver alguma coisa minha, volto na minha imersão depois de trabalho, então tu consegue dar. É um estilo de vida que eu acho que o pessoal acostumou e ele é uma tendência, não é só uma tendência, eu acho que ele já é fato. As empresas é que estão ainda correndo atrás para tentar adaptar alguns setores a isso, né? Eu vou dizer, por exemplo, na indústria, novamente, eu acho um setor extremamente complexo, assim, para te trabalhar isso, porque tu tem pessoas, por exemplo, que trabalham na fábrica que não vão conseguir ter um home office.
Já os administrativos podem. Então, eu vejo os gestores, eu me colocando no lugar dos gestores, às vezes tentando auxiliá-los, entende? Eu vejo que às vezes eles ficam nesse jogo assim, eu gostaria, mas até que ponto eu consigo ter, digamos assim, critério muito claro que eu não vá, talvez, né, digamos assim, deixar triste ou desmotivado outros setores da minha indústria. E eles vão tentando adaptar pouco a pouco. Então, eu vejo que esses processos, em algumas áreas de negócios, elas são um pouco mais lentas, talvez, de se trabalhar, e outras elas fluem com uma agilidade maior. E o sem diploma ali, ideia, se eu estiver falando alguma besteira também, por favor, ali, porque eu não conheço a profundidade de alguns dados ali da pesquisa. Mas talvez o sem diploma pode ter relação com estudante de comunicação que ainda não tem o diploma, então ele disse assim, eu não tenho diploma, mas eu atuo nessa área de comunicação. Porque isso é uma coisa que eu vejo aqui quando a gente está tratando no Conferp, o pessoal pede do questão de registro profissional e tudo, e aí a gente pede, tá, mas tu tá trabalhando? Sim, eu estou, mas eu estou no segundo semestre, né? Então tem gente que já consegue uma oportunidade antes e tem gente que, vamos lá, tem gente que já tem agência, ainda é estudante e trabalha muito bem, entende? Tá no mercado já de trabalho, já tá conseguindo com a sua consultoria ter trabalho, ter job, mas ainda está nesse processo. Então, eu não sei se nesses dados da pesquisa eles têm algum tipo de filtro ou se eles poderiam estar dentro desse percentual ali do sem diploma também. Carlos, eu acho que são vários fatores mesmo, né? Como eu disse, na pesquisa a gente não tinha essa questão para receber esse detalhamento, por isso que já tem grupos aí de diferentes países da rede que daí resolveram se ater agora só nessa questão, né? Mas como você disse, pode ser que tenha um estudante que já está atuando, tem a ver com isso que o Carlos comentou, de outras áreas, né? Outras formas. Na verdade, é a questão da criatividade que pega. Tem departamentos, pequenas empresas que precisam ter profissional e aí não sabem como procurar, mas daí daqui a pouco dentro da sua própria equipe confiam numa pessoa que parece que ela, né, enfim, ela desenvolve bem, pelo menos para dar o início, dar o start da comunicação. Então eu acho que assim, ó, não é um fator só, né, Carlos? Eu acho que a gente tem muita coisa acontecendo que aí precisaria realmente fazer esse monitoramento, né? Enfim, aqui no Brasil eu já vi que tem alguns grupos que fazem, né? O Carlos também citou ali quando fizeram dos cargos e salários, né? Carlos estavam também fazendo esse mapeamento. Mas eu vejo que também outros países nossos aqui da América Latina resolveram querer descobrir, né, quem é esse outro profissional, qual é a característica dele que está atuando sem a formação, quem é ele, por que que ele está se inserindo no mercado. Então, daqui a pouco a gente vai ter. E sobre os dados, né, dos 10 anos, aí a gente já está também já trabalhando nessa comparação, viu, Carvalho? Nós estamos uma parceria aqui da UFSM, da URGS, com o pessoal da Universidade de Medellín, a gente já está começando a trabalhar aí para tentar trazer um livro que vai retratar esses 10 anos aí. Então, fiquem atentos que daqui a pouco até a gente vai convidar aí vocês também para dar algum, colaborar numa interpretação de algum desses dados aí dos 10 anos. Excelente essa iniciativa, né, de colocar em um estudo mais aprofundado essa fotografia de 10 anos, porque acho que serão análises preciosas para mostrar um segmento profissional que é inquieto, que busca cada vez mais apostar em criatividade e soluções estratégicas para atender as necessidades de negócios dos clientes que o mercado atende. Perfeito, meus queridos. Pessoal, por hoje, então, encerramos aqui. Eu quero agradecer demais aqui mais uma vez a parceria da Andréa Taides, nossa querida, está sempre com a gente também, super parceira, ao Carlos Carvalho aqui, meu xará, né? Satisfação pela primeira vez a gente ter esse contato precioso aqui, que seja o primeiro de muitos, mas quero agradecer a riqueza dos detalhes e desse histórico que tu trouxeste também aqui para poder contribuir aqui com esse nosso start, né, dessa websérie aqui de 6 webinars. Nós vamos falar da pesquisa LCM. Gratíssimo mesmo pela presença de vocês. Agradecer aí também ao pessoal que assistiu a todo esse vídeo completo e dizer que nós temos uma sequência agora, né? Aqui nesse nós tratamos da base teórica, da investigação, como é que ela foi realizada, justamente para dar esse embasamento, esse gostinho de quero mais, para que você possa assistir aos demais. Esperamos que você esteja presente aí nos próximos também, que serão lançados. E o nosso segundo episódio aí dessa série já vai tratar de um capítulo específico aí dessa pesquisa, de um recorte, que é liderança empática. Então, aguardamos vocês aí no próximo vídeo. Conto também com o Carlos Carvalho aí, que também esteja conosco em uma próxima oportunidade. Queridos, um big beijo e até o próximo. Obrigada, Carlos. Obrigado.